Você já ouviu dizer que segurança psicológica é passar a mão na cabeça das pessoas? Ou ainda que, de repente, quando tivermos segurança psicológica, não podemos mais contrariar as pessoas? Se você já ouviu alguma dessas frases, fica aqui comigo que eu vou desmistificar vários conceitos a respeito deste conceito. Afinal, o que é segurança psicológica? Primeiro, eu vou dizer para vocês o que não é segurança psicológica. Eu já citei aí duas perguntas muito comuns, perguntas que normalmente a gente ouve aí de uma maneira muito cotidiana, no nosso senso comum. Mas vamos pensar comigo. Primeira coisa, gente, segurança psicológica não tem nada a ver com a personalidade do indivíduo. Se ele é tímido, se ele é acanhado, se ele não tem coragem de falar, não tem a ver com a personalidade da pessoa. Outro mito, segurança psicológica é concordar com tudo. Muito pelo contrário, porque se temos segurança psicológica, é possível a gente discordar, mas com respeito. Outro ponto, segurança psicológica é ser bonzinho, é passar a mão na cabeça, das pessoas, como eu citei inicialmente. Mas ao contrário, pessoal, porque quando nós estamos num ambiente em que as pessoas podem dizer e falar o que elas pensam, naturalmente vão existir conflitos, vão existir momentos em que há necessidade de a gente ter conversas difíceis. Não é falar sim para tudo. Outra coisa, segurança psicológica é sobre a gente permitir que as pessoas façam o que elas quiserem. Ao contrário, porque se temos um ambiente de segurança psicológica, a gente também terá um ambiente de performance. E se temos um ambiente de performance, é preciso também ter regras, é preciso também ter parâmetros claros entre as pessoas. A gente delimitar exatamente qual é o nível de autonomia que cada uma dessas pessoas tem. Então, não é fazer o que elas querem, mas fazer aquilo que está compatível com a sua posição e, claro, dar sempre sugestões baseadas em outros contextos também. Se existe segurança psicológica, ninguém vai errar. Ao contrário, quando há segurança psicológica, nós começamos a ouvir com mais propriedade as situações em que o erro é possível. Então, entender essa situação para que a gente possa corrigir e até mesmo aprender com ela. Segurança psicológica vai diminuir a cobrança sobre as pessoas. E ao contrário, tá, pessoal? Estudos mostram que quando nós trabalhamos esse conceito dentro das nossas organizações, nós conseguimos, inclusive, aumentar o nível de autorresponsabilidade e a alta segurança psicológica juntas. E isso permite com que esse ambiente seja cada vez mais desafiador e as pessoas também mais engajadas. Outro ponto, também se diz, segurança psicológica é só para o escritório. Gente, ao contrário, porque em todos os ambientes que eu circulo, principalmente os industriais, os de alto risco, nós percebemos cada vez mais a necessidade de ter esse ambiente e espaço para que as pessoas possam se expor e dizer quais são os riscos que elas enxergam. Então agora fica muito mais fácil para a gente poder entender então o que realmente é a segurança psicológica. Bom, o conceito mais conhecido e mais difundido hoje em dia é o conceito da doutora Emmett Monson. E ela disse: segurança psicológica é a crença compartilhada entre os indivíduos de que naquele ambiente é possível correr riscos interpessoais. Ou seja, que naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela configuração, aqueles colegas, com aquele turno, com aquele líder, aquele ambiente é possível que elas sejam elas mesmas, que elas possam se posicionar, tirar dúvidas, que elas tenham um sentimento de pertencimento. E eu estou destacando aqui o conceito de time nessa frase, quando eu disse naquele ambiente, porque faz toda a diferença quando a gente pensa em relação a times. E por que então falar sobre times? Exatamente porque eu disse que aquela configuração ela é importante. E a gente também entendeu que não tem a ver com o indivíduo, não é sobre ele, sobre como ele se posiciona, mas como aquele ambiente permite que ele seja ele mesmo, que ele não seja ali tolhido, taxado, que ele não seja criticado. Então, sempre vamos falar de segurança psicológica considerando times. E claro que se eu estou falando de times, vale também deixar claro que não é um número expressivo de pessoas, mas pessoas que têm uma convivência
diária, frequente e que executam atividades que tenham relação entre elas. E, portanto, inclusive em relação ao mesmo turno de trabalho. Às vezes, vamos ter diferenças entre a mesma atividade entre turnos diferentes. Então, tem muito a ver com aquele pequeno setor, aquele pequeno grupo de pessoas e como aquelas pessoas se organizam. Vale dizer também, gente, que segurança psicológica não é da organização. Por mais que grande parte das iniciativas sejam organizacionais, venham do corporativo e as iniciativas sejam desenhadas por esse time, esse grupo, aqui eu quero dizer de como as coisas acontecem na prática, no dia a dia, durante as atividades de trabalho. Então, ainda que a empresa defina quais são as nossas ferramentas, os nossos processos, a nossa rotina e a dinâmica interna de trabalho, é como as coisas acontecem dentro daquele grupo. E eu falo muito sobre fatores humanos e organizacionais, ou seja, como o contexto direciona o comportamento, se a pessoa pode ou não errar. E claro que tudo isso, né, inclusive ali aliado à teoria do Hoppe, das novas visões, a gente compreende também o quanto tem uma sintonia muito grande com os conceitos da segurança psicológica. Quanto melhor for a abertura e o ambiente para o conceito de segurança psicológica, nós compreendemos que será maior o nível de aceitação dentro desse ambiente, mas também de mais controle dos riscos, porque as pessoas vão relatar mais, as pessoas vão dizer das dificuldades que elas têm durante aquela atividade, elas vão sinalizar mais. Sabemos que grande parte dos acidentes, quando acontecem, de uma certa forma, alguém já viu aquela situação, alguém já imaginou o risco que poderia existir ali. As pessoas, de uma certa forma, já tiveram uma compreensão de como elas funcionam. E, portanto, a gente só vai aumentar o nível de segurança daqueles espaços. Bem, depois de tudo que nós falamos aqui, cabe uma pergunta super importante. Não é se nós temos a segurança psicológica na nossa empresa, mas se a gente tem condições de sustentar a segurança psicológica ao longo do tempo.